Nós vamos falar hoje, nós estamos na série As Parábolas de Jesus. E hoje a parábola é o bom samaritano. Amém? O bom samaritano. Quem era o samaritano? O samaritano eram pessoas não consideradas puras. Não consideradas puras. Você acha que o brasileiro é considerado uma raça pura? Sim ou não? Não, a gente é índio, é chinês, é japonês, tem de tudo aqui no Brasil, é ou não é? É tudo misturado. Me perguntar qual que é a minha raça, não sei. Parece às vezes com índio, parece com japonês. Ah, eu sou brasileiro. Amém? Então nós não somos considerados por algumas nações, talvez a gente não fosse considerado como uma raça pura. E no caso do samaritano, eles não eram considerados puros no sentido espiritual, porque eles tinham separado de Israel, eles eram uma parte de Israel, de Samaria, onde era a capital, que era o reino do norte, e Judá era o reino do sul. Então os judeus não consideravam eles e não se davam com eles, porque eles eram como se eles fossem místicos, misturados. Então havia um problema sempre entre samaritanos e judeus. Lembra que uma vez o Senhor Jesus não quiseram dar um lugar para Jesus pousar em Samaria e o Tiago e João queriam descer fogo do céu para queimar todo mundo. Aí Jesus disse, vocês não sabem de que espírito sois? Eu não vim para destruir os homens, eu vim para salvar. Mesmo eles tratando Jesus mal, Jesus disse, eu vim salvar eles. Diga glória a Deus. E essa parábola do bom samaritano é muito interessante. Então, essa parábola do bom samaritano, você já leu aí, ela vai falar, ela começa com um homem fazendo uma pergunta para Jesus, perguntando para Jesus. Esse homem queria se justificar diante de Deus. Então, Jesus conta essa parábola em resposta a um homem que queria justificar-se diante de Deus. A pergunta não era apenas teológica, mas prática. Como herdar a vida eterna era a pergunta. Mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Então essa é a primeira pergunta de Jesus. Ele responde para aquele homem. Ele perguntou se ele conhecia os mandamentos. Se ele perguntou qual que era o maior mandamento. E então Jesus disse, faça isso. E aí o homem leu o mandamento e Jesus disse, faça isso, né? E você será salvo, você não está longe do reino de Deus. Aí esse homem disse, mas quem é o meu próximo? Quem é o próximo? Foi a pergunta dele. Porque, na verdade, ele não estava interessado, ele estava confrontando Jesus com a palavra. Aí Jesus começa a explicar para ele. Então Jesus responde mostrando que o próximo não é definido por raça ou por religião, mas por misericórdia. Amém? Não é por religião ou por raça. Por isso Jesus conta a parábola do bom samaritano. Versículo 25. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Essa foi a pergunta. Ele não queria aprender, ele queria testar Jesus. Verso 26 ao 28. E ele lhe disse, que está escrito na lei? Jesus perguntou, como você lê? Respondendo ele disse, amarás o teu Deus com todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe, respondeste bem, faze isto e viverás, quer dizer, e alcançará a vida, a salvação. O homem conhecia a resposta, mas não vivia o que ele sabia, mostra claramente. Verso 29, mas ele querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? Né? Quem que é o meu próximo? Quem é essa pessoa que eu tenho que ajudar? Ele queria limitar quem merecia ser amado. Quem é? Eu só devo ajudar este? Só devo ajudar aquele? Só devo ajudar aquele outro? Né? Porque, às vezes, na ideia da religião, às vezes a pessoa acredita só, não, eu só tenho que ajudar esse daqui. Não precisa fazer nada mais por ninguém. Mas Jesus, ele ensina claramente no verso 30. E respondendo, Jesus disse, aí ele começa a contar a parábola. Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais despojaram e espancando-o, se retiraram, deixando meio morto.
Então, esse homem caiu nas mãos dos assaltantes. E além de roubarem tudo dele, o feriram e o deixaram ele estendido no chão como morto. Então, aqui mostra claramente que esse homem representa a humanidade ferida pelo pecado e pelas circunstâncias da vida. Por exemplo, muita gente está lá no carnaval, eles estão lá porque eles não conhecem Jesus. Não conhecem Jesus. Não creem em Jesus. Ah, mas muitos conheceram e estão lá. Sim, mas estão lá porque não creem em Jesus. Esses conhecem, mas não creem. Mas tem gente que está lá porque nunca conheceu Jesus. Nunca teve uma experiência com Deus. Amém? Nunca. Por isso estão vivendo essa vida dessa maneira, dessa forma. Porque estão dominados pelo pecado. O pecado domina a vida do ser humano. O pecado arrasta a pessoa. Versículo 31. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo passou de largo. Não tem nada a ver com isso. Sacerdote representa o pastor, os pastores, os líderes religiosos. Aí vê o camarada quase morto ali, não socorre, não ajuda, não faz nada. Não tem nada a ver com essa pessoa aí. Se não é dos meus, então não posso fazer nada. Jesus está dizendo que o sacerdote, o religioso, não fez nada. Não é que é errado ser sacerdote. É errado não fazer nada. Deus espera que a gente faça alguma coisa por aquela pessoa. Deus espera que alguma coisa a gente faça pelo próximo. Amém? Que está ali no chão, que está ali morrendo, que está ali sem esperança nenhuma, saltado, machucado, ferido. Hoje, essa humanidade está assim. Essas pessoas que estão vivendo essa vida de carnaval, elas estão assim. Elas estão na mão do salteador. E o salteador quem é? É o diabo. É o diabo que está roubando tudo delas. Agora muitas vão vender as coisas para ir no carnaval, achando que isso é maravilhoso. E outras vão ficar endividadas, vão depois. E outras se metem em droga, nunca mais saem. E outras pessoas vão ter que pagar pensão depois do carnaval, outros vão ter que embalar a criança depois disso, às vezes não sabe quem é o pai. Então, é uma loucura total, mas é tudo o pecado. O pecado está na vida do homem, e o homem, ele está ferido pelo pecado. E quem é que pode fazer alguma coisa por essas pessoas? Toque no peito e diga, eu posso. Você acha que Deus não espera de nós? Deus espera de nós. Que a gente seja a luz. Amém? Que a gente seja a diferença. A gente não vai condenar as pessoas. Nós já estivemos lá. Se alguém nos condenasse, nós mas não pedi para me tirar daqui. O pecador não está pedindo. Ele nem sabe se precisa. Nós é que temos que nos colocar na brecha, na oração, na presença de Deus. E aí o acampamento no primeiro dia será bom porque a gente vai poder interceder. Amém, irmãos? Enquanto eles vão estar na carne, nós vamos estar no Espírito. Vamos nos alegrar, mas no Espírito. Vamos orar, interceder pela cidade, pelas pessoas que estão sendo dominadas pelo mal. Nós somos os sacerdotes, não é agora o pastor o sacerdote. Agora a Bíblia diz que no Novo Testamento, todos nós somos reinos e sacerdócios. Significa que somos um sacerdote. Não podemos cruzar os braços e dizer, não tem nada a ver com isso, cada um quiser fazer, faça. Claro, deixa eles fazer. Mas no que nós puder fazer por eles, nós vamos fazer. E não é condenar, e não é julgar, e não é dizer que porque estão lá vão ir para o inferno, irmãos. Mas sim, que existe um caminho melhor. Quem conhece esse caminho, diga amém. Ninguém podia me tirar de lá, ninguém me tiraria de lá. Só o Espírito Santo me tiraria de lá. Só Deus pode tirar essas pessoas de lá. Mas nós então servimos para quê? Intercessão. A gente às vezes nem sabe quem intercedeu por nós. Quem sabe no carnaval, quando nós estávamos lá, tinha alguém orando por nós. E foi o último que fizemos, porque Deus nos salvou. Diga glória a Deus. Foi o último. Alguém estava intercedendo, alguém estava orando, alguém estava pedindo. Misericórdia, não olhando com um ar de condenação. Nossa, depravados, vão tudo para o inferno. Nós já fomos assim, nós já vivemos isso. Jesus nos libertou. E se a gente é liberto e foi Jesus que libertou, a gente não condena. A gente, o mínimo que pode fazer é orar. Se juntar para orar, se juntar para
clamar a Deus pela nossa cidade, pelas pessoas que aqui vivem. Porque Deus não tem ninguém mais para orar, irmãos. É só a igreja. Quem é a igreja, diga amém. É só nós que fomos chamados. Diga comigo, oração é um serviço. Oração é um. Então você não precisa ficar pensando no que você vai orar. Você sai orando.